psicografado por Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Eu agradeço aos dois todos os benefícios, que eles nos proporcionam com tantas páginas e palavras salutares. É a lição 134. Basta pouco. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e ao mundo? João, capítulo 14, item 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e cursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Senhor Jesus, nosso guia, mestre e modelo, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Gratidão, Senhor Jesus, por todas as suas intercessões. Gratidão por permitires que queridos amigos benfeitores nos envolvam, nos fortalecendo e sustentando a nossa caminhada. Que as forças do bem e do amor possam envolver a todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que assim possamos estar receptivos às suas energias benfazejas, às palavras que aqui nos serão trazidas através da nossa irmã Iraci, que os trabalhadores dessa casa possam envolvê-la, trazendo o discernimento, trazendo para todos nós o esclarecimento, e que possamos sair daqui repletos de reflexões e cheios do teu amor, para que possamos espalhá-lo por onde quer que passemos. Te rogamos, Senhor, por todos os irmãos que constam no nosso caderno, sejam encarnados ou desencarnados, que todos possam, Senhor, sentir a sua presença, se sentirem fortalecidos e edificados, e caminhando para Ti, possam seguir adiante. Te rogamos por essa comunidade, por todos os nossos irmãos que se sentem aflitos e angustiados. Te rogamos por todos os que estão doentes e que a sua luz e o seu socorro possa fortalecer e abençoar a cada um dos irmãos que se sentem necessitados. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Meus irmãos, hoje o nosso estudo é com a nossa irmã Iraci. Seja bem-vinda de novo a essa casa. Gostamos muito da sua presença. Do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo 4, itens de 1 a 17. Bem-vinda, minha irmã. Que Jesus me abençoe e fortaleça. Eu vou botar aqui só para a continuação. Meus queridos irmãos, boa noite. Nós agradecemos a Deus Pai, acima de tudo a Jesus, pela oportunidade renovada, pela confiança, né? Porque o acaso não existe. Se aqui estamos, com certeza, é porque Ele espera algo de nós e rogamos ao Mestre, a toda a espiritualidade dessa casa, a quem nós agradecemos por nos receber com tanto carinho, com tanto amor. Bom, e a vocês, né, eu espero fazer jus à expectativa. E vamos lá então, ao nosso estudo, porque é um bate-papo, uma conversa, eu espero que seja. Não tenho a pretensão de fazer uma palestra, mas vamos conversar um pouco sobre ressurreição e reencarnação. Vamos lá. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é uma afirmativa de Jesus, ele afirmou isso. E baseado nessa afirmativa que traz nome ao capítulo, vamos falar um pouco sobre ressurreição e reencarnação. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem sangue que isto te revelaram, mas meu Pai está no céu. Isso está escrito nos Evangelhos de Jesus, segundo Mateus e segundo Marcos. Segundo Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 17. E segundo Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Quando nos fazem uma pergunta, geralmente a gente responde dentro de um contexto, não é? Porque, como aqui, quem dizem que eu sou? Poderiam responder como Pedro respondeu: mas tu és o carpinteiro, tu és filho de Maria, tu és filho de José, tu és... Sempre nós temos uma referência social para uma pergunta como esta. Por que será então que os outros apóstolos disseram que Jesus era Elias, que era Jeremias, que era um dos profetas, se a ideia da vida após a morte ou da reencarnação não existisse entre eles? Porque se não existe essa ideia, seria algo inconcebível. Mas
acontecendo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Reencarnação. Vamos olhar para esta palavra. Ré significa fazer de novo. Encarnação. Se vestir de carne, mergulhar na carne, não é? E a Bíblia, ou pelo menos o Evangelho, os Evangelhos, estão recheados dessa ideia. Jesus, quando veio trazer a sua mensagem, ele não pregou a corpos mortais, a seres mortais. Ele pregou a espíritos mortais, que ele conhecia, que ele sabia muito bem dessa nossa realidade. Sem esta concepção da reencarnação, muitas passagens do Evangelho não teriam sentido. E aqui eu faço um parêntese para te fazer uma pergunta. É necessário que leiamos tudo ou que a gente dê pinceladas sobre tudo o que está aqui escrito? Isso. Porque nós vivemos brigando por palavras, por colocações. O que naquela época era tido como ressurreição, referia-se à reencarnação. Porque como nos dias de hoje, nós temos várias denominações religiosas, naquele tempo não era diferente. Nós somos aqueles que estão lá, que viveram naquela época. E apenas, se não me engano, os saduceus não acreditavam na reencarnação. Porém, todas as outras designações religiosas da época acreditavam que a vida não acabava com a morte física. Havia algo, só que eles ouviram o galo cantar e não sabiam aonde. Eles não tinham ainda, como nós temos hoje. Por isso Jesus mandou o Consolador prometido, mandou o Paráclito, como ele mesmo disse, que viria para relembrar as coisas que ele havia dito, mas que viria também revelar coisas novas que nós ainda não estávamos prontos para entender. E realmente, o Espiritismo veio rasgando este véu que encobria esta questão da reencarnação, que naquela época era chamada ressurreição. Iraci, mas e aí? Houve ressurreição naquela época. Jesus ressurgiu a Lázaro, tirando-o do túmulo depois de 3 dias. Ora, hoje, nós já sabemos como é que o espírito se liga ao corpo físico. Hoje nós sabemos que se não houver o rompimento do cordão de prata, que é um cordão fluídico que liga o perispírito ao corpo, se não houver esse rompimento, não é atestada a morte do corpo físico. Ora, mas o corpo já estava apresentando o cheiro característico da morte, já deveria estar com rigor morte. Mas hoje nós sabemos também que o fator mediunidade, essa questão da mediunidade é muito
nós temos uma médium, tivemos entre nós, maravilhosa, que nos deixou mensagens lindas, histórias que na minha vida foi um marco, Dona Ivone do Amor Amaral Pereira. Ela tinha uma mediunidade especialíssima. Engraçado, ela foi quase enterrada algumas vezes quando criança. Porque ela entrava num estado catatônico. Ela aparentava estar morta, com rigor mortis e tudo. Inclusive ela era bebezinha, novinha. A avó que fez a mortalha e preparou com um arame ou alguma coisa, uma coroa de flores para ela. E quando foi colocar esta coroa de flores, já ela faleceu naturalmente num dia, no outro foi colocar para que se fizesse o sepultamento. E aí foi que ela deu sinal e despertou. Foi despertando aos poucos. Nós sabemos hoje nós vemos que já não mais, já extrapolou da área da religião para a área da ciência. Não é? Hoje quem está debruçado com esta coisa intrincada da morte é a ciência. Por causa dos casos de quase morte. Pessoas que foram dadas como mortas passaram 8 horas como mortas e ressurgiram de repente. Pessoas engraçadas, que a maioria delas, pelo menos que eu tenho visto, inclusive nos Estados Unidos, são de pessoas céticas, de pessoas que não têm religião, outras são do ramo evangélico, que não tem essa questão da ressurreição, da reencarnação, e voltam completamente transformados. Pastores evangélicos que tiveram esta dita EQM, experiência de quase morte, vivenciaram no plano astral, se encontraram com os seus guias, seus protetores, foram orientados e quando voltaram passaram a pregar aqui. Então hoje nós podemos entender o que aconteceu com Lázaro, o que aconteceu com aquele filho da viúva que estava indo para ser enterrado em Jesus, ressuscitou o menino. Então são coisas que hoje a própria ciência está buscando esclarecimento, entender, porque para a ciência a consciência estava no cérebro, era o cérebro, eram funções do cérebro. Agora imaginem naquela época, mas não é porque eu desconheço um fato que ele deixa de acontecer. A verdade, minha gente, que a boa notícia que Jesus veio nos trazer foi esta: a morte não existe. E ele próprio se colocou, exemplificando isto, na cruz e ressurgindo para nós, para que esta lição ficasse muito evidente. Mas prosseguindo aqui. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvia falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera a Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardi por ver.
Então vocês vejam que desde aqueles tempos nós acreditamos naquilo que nos convém, não é? E nós sabemos, não está escrito aqui, mas nós sabemos que o Evangelho, os Evangelhos, porque cada apóstolo, eles não escreveram, porque naquela época, não escrever e ler não era com essa facilidade que temos hoje. Uns poucos liam e muitos poucos ainda escreviam. Eram os escreventes, os lentes. Então, por que Jesus nos ensinava por parábolas? Para que através das histórias, através aquele ensinamento se prolongasse pela tradição oral. Então, através das histórias, das parábolas, ficava mais acessível ao povo. Aquela mentalidade de um povo que não sabia ler, não tinha internet. O conhecimento era muito limitado. Então Jesus veio nos trazer através das parábolas esses ensinamentos. Mas só que os apóstolos que conviviam com ele viam coisas incríveis, viam coisas que não deixavam dúvidas que Jesus era um ser especial. Mas aqueles outros, como aqui o Herodes, o tetrarca, poderoso, se achava senhor acima do bem e do mal, mandou cortar a cabeça de João Batista, mesmo respeitando João Batista, porque ele temia João Batista. Ele foi pego numa armadilha pela sua mulher e a sua enteada. Então ele se viu sem saída e mandou matar João Batista. Ele deve ter se apavorado muito quando soube que João Batista havia... como é que isso pode? Eu mandei matar João Batista. Se isso não pesasse na consciência dele, ele não se incomodaria com o fato... isso é fofoca, mas incomodou muito. Então, ele ardia por vê-lo, né? O que ardia era esse? Ele estava em cólicas para saber que situação era aquela. Aqui está, entre aspas, após a transfiguração. Essa passagem da transfiguração foi um fenômeno, eu nem sei se eu me aguentaria presenciando um fenômeno daquele. Jesus se mostrando em toda a sua plenitude, toda a sua glória, toda a sua... Não, ele mostrou algo para nós, algo para os seus apóstolos, em que ele se apresentou em luz diante dos seus apóstolos. E de um lado estava, deixa eu ver, era Elias, o próprio Elias, e Moisés e Elias. Após esse fato, e vocês vejam que essa concepção de que a morte não existia era tão corriqueira entre eles que os apóstolos poderiam se apavorar e correr, mas não, o que eles disseram? Senhor, se quiseres, a gente faz uma tenda, 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. E eles sabiam que Elias já tinha morrido, Moisés há muito tempo, não é? Mas na ideia deles, esses irmãos continuavam vivos. Não, eles não sabiam como. O problema deles é que eles não sabiam como.
mas essa ideia era fluente entre eles. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. E isso está escrito na Bíblia. Então os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Que Jesus estava, que o Elias que tinha que vir já tinha vindo, não fora reconhecido, fora maltratado. E, como é que ele disse aqui? E o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o filho do homem. Então os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falava. Todas as lições do Evangelho, se nós não nos debruçarmos com este conhecimento para analisar, não vamos encontrar muito sentido. Novamente eu digo. Então aqui, Kardec vem nos dizendo: ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte do dogma dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, e nós estamos vendo aí que essa geração de espíritos que estão aqui encarnados é a mesma, e alguns ainda não se conscientizaram. Tanto é que algumas religiões ainda afirmam de pé junto que a morte acaba com tudo. Muitos até dizem que não, mas tem uma ideia vaga que nós vamos dormir e acordar no dia do juízo, ou que é o corpo que vai ressurgir. Não tem como isso acontecer. Porque nós sabemos que não há como um corpo se refazer na constituição que nós temos, não é? Então ele prossegue aqui. Porque apenas tinham as ideias dos judeus sobre esse ponto não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a reencarnação da ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas outro corpo especialmente formado para ele e de que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não
podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, não ressuscitado. Não naquela concepção, nesta concepção, de que é o corpo físico que vai renascer. Ora, todos nós que hoje já extrapolou das fronteiras do Espiritismo, mas o Espiritismo é o pioneiro em nos trazer essa revelação, é a grande revelação que o Espírito nos traz. Que nós não somos este corpo que carregamos. Esse corpo é bendito, abençoado e pelo amor de Deus. Ninguém nunca pense, porque não é esse corpo, na opção do suicídio. Porque ela não resolve as angústias de ninguém. Porque é muito fácil, né? Se eu não vou morrer, eu acabo com esse corpo, acabo com a situação que eu estou vivendo e renasço de novo. Não é bem assim. Reencarnação é uma oportunidade bendita, abençoada, e não é para todos. Não é para quem quer, é para quem conquista. Nós que conquistamos esta oportunidade devemos valorizá-la muito, principalmente na hora da dor. Na hora que está tudo bem é fácil, né? Muito bem, minha gente. E nós vemos que pelo mundo, desde a antiguidade, essa questão da reencarnação era uma ideia vigente na maioria dos povos. Temos um grande exemplo aí, que eram os egípcios. Nós temos também tantos outros povos, né, como os maias, como os incas, apesar de terem sacrifícios terríveis, mas o que era que motivava aqueles sacrifícios? O que era que fazia com que muitos jovens passassem a vida inteira se preparando para esses sacrifícios? Será que se eles pensassem que a vida se acabaria ali, eles se sentiriam tão gratos como vemos em muitos povos antigos aí, a se prestarem a serem imolados em sacrifício, com honra, se sentindo honrados? É claro que muitos não aceitavam e esses eram os adversários. Porque eles sacrificavam, porque eles achavam que assim eles assimilavam a força. Olha aí a ignorância espiritual, mas havia um germe da ideia da vida após a morte em todo o mundo. Então, aquilo que Jesus veio trazer, por isso a sua vida foi a segunda revelação. Porque o que acontece, meus irmãos? Nós, enquanto espíritos imortais, viemos sendo educados nessa grande escola de maneira como na escola. Quando nós adentramos para nossa vida de conhecimento no jardim de infância, como é que o conhecimento nos é passado? É de maneira paulatina, lavar as mãos, escovar os dentes, né? Respeitar o coleguinha. E aí a gente vai, aos poucos, subindo na escala do conhecimento. Conosco, espíritos imortais, não foi diferente. Não foi diferente. Na primeira revelação nos foi trazida, e
dos neandertais, nós já sabíamos que eles acreditavam em alguma coisa, assim, já tinham assim um resquíciozinho qualquer, porque foram encontrados vestígios de manifestações fúnebres, flores, o modo como arrumavam, que traduzia isso, essa ideia, mas de maneira embrionária. E à medida que nós fomos avançando na civilização, essa ideia foi sendo trazida de maneira mais clara, eu não digo, mas foi aumentando o grau de entendimento sobre essa questão. Na segunda revelação da lei de Deus que Jesus nos trouxe, ele veio nos revelar não somente o Pai que é amor, já não mais aquele Pai guerreiro, Senhor dos Exércitos, vingativo, que nos incitava à guerra, mas um Pai amoroso, mas um Deus de vivos. Um Deus de vivos, como disse Jesus. Deus é Deus de vivos, não Deus de mortos. Por não acreditares nisso, errais muito. É a falta desta noção, até nós mesmos, que militamos no Espiritismo, raramente nos vemos como espíritos imortais. Raramente agimos ou reagimos como espíritos imortais. Sabíamos que era. Mas essa pandemia que veio aí, veio para provar isso a muita gente. Botar muita gente em teste. Porque muita gente se apavorou, entrou em síndrome de pânico. Eu aqui. Tive que fazer um trabalho muito profundo de conscientização de que sou um espírito imortal para vencer a pandemia. Mas assim não tem nada a ver com isso, tem. Porque hoje nós estamos vivendo já um patamar do conhecimento um pouco mais elevado. O nosso planeta está evoluindo. Como Jesus disse, Deus é Deus de vivos, não Deus de mortos, por não credes nisso. Errais muito. Qual é o grande erro da humanidade? Porque a humanidade está vivendo o que viveu no tempo de Jesus e continua vivendo no tempo de hoje. Cometendo erros tenebrosos, porque acham que morreu, acabou. Não creem nesta isto é a realidade nossa. O Espiritismo não inventou o Espírito, não inventou a reencarnação. O que Kardec fez foi dar nome aos bois. E nós precisamos, quando participamos de uma palestra como essa, que repetimos lições como essas, como as que vêm do Evangelho, por mais de 2000 anos, e nós ainda nos vemos como um corpo de carne que apodrece. Nós somos deuses, reafirmou Jesus, criados à imagem e semelhança do nosso Pai, que é Espírito. Essa foi Jesus quem classificou a Deus como Espírito. Ora, se eu sou filho de um ser que é Espírito, filho de peixe, peixinho é. Eu trago o DNA divino dentro de nós. O meu Pai não tem um corpo que apodrece. O meu Pai é imortal. Logo também eu sou imortal.
Estou temporariamente vivendo experiências no plano material. Sou um espírito imortal. Então aqui, eu vou pular um pouquinho para nós chegarmos aqui à curiosidade de Nicodemos. Tá? Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. E esse Nicodemos estava nesta categoria, que sabia que a vida não acabava no túmulo, mas não sabia como se dava. Então vamos ver. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhes disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Vocês estão vendo o que é as dúvidas que esse povo carregava? Ora, ele era um dos grandes do templo. Ele tinha conhecimento espiritual, mas não a este nível. Aquilo intrigava ele. Como pode um homem velho entrar na barriga da sua mãe e nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Olha, mais claro do que isso, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te diga, que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Olha aí, ele queria detalhes, ele queria esmiuçar a questão para que ele entendesse a fundo. Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas dos céus? Aqui eu faço um parênteses para explicar. No Evangelho, quando se fala terra, estamos falando do plano material. Quando se fala céu, estamos tratando do plano espiritual. Ora, se quando eu vos falo das coisas que você pega, toca, você não me entende, como é que você quer entender das coisas que você não vê? Não é? Então, essa ideia, isso tudo vem para nos mostrar que havia esta ideia. Mas tanto é que lá no primeiro capítulo de João, qual é o título do capítulo? A encarnação do Verbo. O mergulho na
Verbo, não é? E Jesus nos diz: tudo que eu faço podereis fazer, e muito mais. Ele não diz algumas coisas que eu faço. Ele não deixou exceção. Ele não deixou exceção. Tudo que eu faço, é claro que dentro de determinadas questões, quando nós falamos a crianças, nós podemos falar das coisas mais profundas e mais sérias de uma maneira simplória, bem simples, ao nível do entendimento da criança, como no caso da concepção. Nós podemos, sem mentir, dizer: ah, mamãe, como é que você botou esse neném na sua barriga? O papai plantou uma sementinha na barriga da mamãe. Ela está mentindo? Está dizendo uma verdade? Era desta maneira que Jesus ensinava naquela época. Ele tinha uma didática maravilhosa, que era das parábolas, não é? Mas o que nos interessa aqui não é somente hoje nós sabermos como naquela época se pensava. Kardec, quando nos trouxe essa revelação, que isso aqui está nos revelando o que sempre foi e nós ignorávamos. Essa relação, porque o que Kardec nos trouxe foi um mundo de relação entre este plano e o outro. A nossa relação. Como é que nos relacionamos com o mundo espiritual? Como se dá isso? Não é? Quem são aqueles seres? Então, hoje que nós já temos tudo isso em mãos, no limiar, já no portal da nova terra, do mundo de regeneração, em que a morte já não existirá. Está lá no Apocalipse. O novo céu e a nova terra. Não existirá mais dor, nem pranto, nem luto. A morte já não existirá. Será que lá, no mundo de regeneração, não teremos mais corpos que nós vamos precisar nos descartar deles, voltar para casa e retornar a esse plano para aprender? Vamos continuar tendo corpos, mas a ideia da morte, como o final de tudo, já não existirá. Já teremos saído desse estágio, e é por isso que essas lições hoje devem servir para todos nós, para nos sacudir, nos despertar desta situação cômoda que nos colocamos diante dos nossos erros, mas assumirmos a responsabilidade, porque o mundo de regeneração é um mundo de seres responsáveis por si mesmo, pelos seus atos, seus pensamentos, suas palavras. É para que reflitamos quem verdadeiramente somos. Que não há um fato, não há um gesto, não há um pensamento que não gere consequências. Que nós estamos plantando cotidianamente a nossa vida, o nosso futuro, através de quem somos hoje. Quando nós nos melhoramos, nós que vivemos abraços com dificuldades, com dores, com dificuldades sociais, financeiras, de toda ordem, quando nós nos conhecemos,
da responsabilidade que trazemos diante de nós mesmos, diante do nosso próximo, diante de Deus. Todas essas lições servirão, principalmente as que o Cristo trouxe, para que nós nos transformemos. Se nós nos transformarmos, seremos capazes de causar transformação em todo o nosso entorno. Transformaremos situações familiares difíceis. Transformaremos situações financeiras difíceis em situações fáceis. Transformaremos situações de doença, de saúde difícil em situações fáceis. Então é hoje que plantamos o nosso amanhã. Então esses momentos, eles são especialíssimos para cada um de nós. São oportunidades de reflexão. E se nós quisermos entender melhor, eu ouço ainda hoje pessoas que têm conhecimento profundo do Evangelho dizerem: eu não sou Cristo para perdoar. Eu não sou Cristo para, enfim. A gente fala do perdão porque talvez seja o que mais seja difícil, mais difícil para aquele que não traz conhecimento de si mesmo e do outro, das circunstâncias. Não se elevou acima, como dizem no Espiritismo, da craveira comum. Não botou um banquinho diante da multidão e não se elevou um pouquinho para entender tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Mas, acima de tudo, o que o Espiritismo veio nos revelar. Veio rasgar este véu que encobria essa realidade de nós. E Jesus não veio ensinar nada que não fôssemos capazes de executar. Mas se ele viveu é porque ele era Jesus. Não. Por isso aqui ele está como filho do homem. Ele tomou um corpo de carne e vivenciou tudo aquilo, porque senão não teria mérito. E vivenciou tudo o que ele vivenciou para nos deixar uma lição viva daquilo que nesse estágio, nesta série, desta escola em que estamos, nós deveríamos aprender, para que fôssemos achados dignos ou nos capacitássemos a fazer parte deste grupo de espíritos que estarão vivenciando este novo céu e esta nova terra, ou seja, traduzindo, este mundo de regeneração. Que ainda será um mundo onde haverá ainda algumas provas não, mas ainda teremos o mal, de alguma maneira, a ignorância. O mal vamos traduzir por ignorância. Ainda haverá uma dose de ignorância, mas nós já teremos essas lições aprendidas. Mas eu já sei disso, Iracis. Será que sabemos? Eu vi isso na pandemia, que eu não sabia tanto quem eu era. Foi preciso eu fazer um trabalho interior muito grande para afastar de mim o medo da morte, que é natural em nós, minha gente. Não é natural em nós. Ainda é resquício de uma fase. Não é, minha irmã? Eu não sei, mas você deve saber. Era necessário que tivéssemos medo, lá quando éramos primitivos, pelas circunstâncias que tínhamos que enfrentar feras, tínhamos que enfrentar era uma vida muito perigosa. E essa foi uma estratégia
estratégia que a divindade achou de colocar dentro de nós o medo como uma estratégia de sobrevivência. Mas hoje já não é assim. Já não necessitamos mais. Precisamos trabalhar isso dentro de nós. Com esta concepção de quem sou eu. De verdade. Não quem é esse corpo. Mas quem sou eu que habito esse corpo. Então, ainda temos 5 minutinhos. Eu não sei para onde olhar. Mas, se nós fôssemos falar disso aqui, eu peço desculpa a vocês de ter trazido assim de uma maneira tão sintética, tão o tempo, mas é um assunto tão instigante, tão gostoso, não é? E que puxa tantos outros assuntos, não é? Que parece que a gente está fugindo dele, mas a gente continua dentro dele, porque é tudo o que nos interessa diz respeito à reencarnação. Tudo que nós vivemos. Então, minha gente, e uma das coisas que me fortaleceu foram esses testemunhos dessas EQMs. Porque houve uma época em que eu fazia muito viagem astral. Fazia espontâneo e passei a fazer provocado. É interessante você ver o seu corpo em cima da cama e você está aqui plena, maravilhosa, se sentindo dona de você mesma, uma felicidade, uma leveza. Mas será que precisamos sair deste corpo sempre para que nós tenhamos esta concepção, esta consciência? Tem muitos aí que estão lá no umbral e que fazem isso de sobra. Fazem isso numa beleza. O que vai verdadeiramente nos dar esta concepção é quando conseguimos olhar, principalmente para o Evangelho. Não apenas como algo intelectual ou algo bonito de ser ouvido, porque o Evangelho é lindo, tem passagens maravilhosas. Por isso ele é um livrinho doce na boca, mas amargo no estômago. Vivenciar o Evangelho não é para qualquer um. Por isso Jesus disse que ele trazia um fardo, sim, mas esse fardo é leve. Que ele trazia um jugo, sim, naquela passagem: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo é quando nós vencemos toda essa animalidade que ainda existe em nós, que ainda tende a dominar em nós, que eu digo é no corpo físico. E nós aqui mergulhamos justamente para vencer isso. As más tendências. É tão gostoso sentar na calça com o outro e falar da vida de fulano e de ciclano. Mas quando está havendo uma desavença num lar que nós estamos ouvindo, e que nós nos sentamos e oramos por aquela família, pela paz naquele lar, que os bons espíritos intercedam, que o Cristo interceda, que a Mãe Santíssima interceda por aquele lar. Como nós vamos nos sentindo transformados, aos poucos vamos nos transformando. Então, falando nisso de transformação, vamos aqui encerrar nosso estudo, agradecendo a oportunidade, pedindo desculpas até se a gente não foi claro o suficiente no assunto, não é? Mas nós agradecemos.
agradecemos do fundo da nossa alma, porque todos nós somos chamados, porque Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que vos escolhi. E a gente quer se sentir digno dessa escolha, não é? Porque traz confiança, né? Ele confia que façamos algo, ele espera que cada um de nós cumpra o seu papel. E cada um foi chamado com o que tem. E que dentro das suas vidas coloquem essas lições em prática. Porque o mundo de regeneração começa aqui dentro, né? É preciso que cada um regenere a si próprio. Não é um passe de mágica, é um trabalho, e é um trabalho árduo. Não é fácil mudar, mas é necessário. E o galardão, o prêmio, não tem preço. Que a paz do Divino Mestre nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare e nos guie hoje e sempre.